Então, dando uma recordadinha, o André Luiz, depois de trabalhar lá na Câmara das Retificação, adquiriu crédito suficiente para participar de um curso para mim é uma faculdade, tá? Essa curso aí na instituição chamada Os Mensageiros. Então, é uma instituição de ensino ligado ao Ministério das Comunicações. E o primeiro dia dele, então, ele recebeu as acomodações, vai morar junto com um outro médico da equipe, chamado Vicente, e nesse dia, então, eles foram para parece que é um anfiteatro, onde tem uma quantidade muito grande de pessoas, vendo uma palestra de uma pessoa lá do Ministério das Comunicações. Então, essa pessoa já foi curta e grossa na primeira parte da comunicação. Ela falou que a maioria dos que estão ali estão se preparando para ser uma carta viva entre os encarnados. Então, provavelmente, são pessoas que vão reencarnar e estão sendo preparadas para, quando reencarnar, trazer o que a espiritualidade pretende que eles tragam para nós. Isso tudo na forma de exemplos, tá? E que a maioria já fracassou, tá? E que quem não tiver afim, parte para outra, ele falou. Ele foi bem claro nessa primeira parte, tá? Porque esse tipo de comunicação que a espiritualidade pretende fazer com os encarnados não comporta perda de tempo, nem experimentações doentias, ele falou no finzinho do capítulo, né? Sem grave prejuízo à pessoa que estiver trabalhando nisso, tá? Então, você não está firme, nem entra nessa, não. Então, no capítulo 6, ele chama advertências profundas. Então, o Telésforo vai continuar a palestra dele, tá? E ele vai continuar pegando pesado, então. Vamos lá, César. Prosseguiu o Telésforo sobre de sagrada inspiração. Fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessito de servidores que desejem integrar-se na evangélica da renúncia. Desde as primeiras tantas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro de balde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Dá uma paradinha aí, Sérgio. Então, aqui está comprovando, tá? Esse pessoal que está assistindo está se preparando para ser os futuros médiums, que vai trazer as comunicações do pessoal lá da espiritualidade para os encarnados. Então, alguns resultados parciais. Até agora, os médios que vieram, isso em 1940 e pouco, tá? Até agora, os médios que vieram não foram bem sucedidos, não, tá? A maioria tem fracassado ruidosamente. Raríssimos conquistam algum êxito na mediunidade e doutrinação. Então, mediunidade e divulgar a doutrina, tá? Chico Xavier, com certeza, é um que deu certo. O Divaldo Franco é um que deu certo. Mas, pelo que ele está falando aqui, são raríssimos, pelo menos em 1944, os que estavam tendo sucesso, tá? Vamos ver a continuação da palestra dele. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos, e se recolhem indevidamente na concepção que lhe é própria. Legal. Então, de 1940 para cá, o espiritismo progrediu bastante.
Nessa época, pelo menos, a ignorância dominava, tá? Então, evangélicos e católicos brigavam abertamente com os espíritas, tá? Então, era realmente muito difícil para os espíritas, tá? Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontaram-se. Então, foram preparados em nosso lar e outras colônias, ele fala. Provavelmente Alvorada Nova, que é aqui em São Paulo, outras colônias também prepararam o médium para vir. Mas até essa época de 1940 e pouco aqui, era mais fracasso, tá? Vamos continuar. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na vida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, quer dizer, das nossas obrigações de criaturas falidas, abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos intensificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Uma paradinha aí. Então, o que ele faz a comparação? Jesus não esperou a humanidade se tornar digna dos conhecimentos. Jesus adotou um corpo de carne, quase foi morto na infância, teve que, durante 30 anos, se esconder daqui, se esconder dali. Nas primeiras pregações de Jesus, já queriam pegar Jesus, jogar no barranco. Foi complicado, ele conseguiu durante 3 anos. Pegaram o homem e pregaram na cruz. Então, ele está falando que a mesma coisa tem que acontecer com o espírita. Não adianta o espírita querer que a humanidade se desenvolva para ele vir aqui ser médium e trazer as comunicações. Então, todo mundo sabe que, pelo menos de 1940 para cá, a coisa melhorou. Mas nessa época, era terrível para o médium, tá? Então, ele está falando que, como Jesus se rebaixou indo ao corpo de carne, os médiums deveriam, então, fazer um sacrifício para passar essa comunicação que o plano espiritual quer passar para os encarnados, tá? Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é a única grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Então, isso daqui é legal também, tá? Porque a gente sempre tem uma boa desculpa, tá? Mas ninguém compreende, ninguém entende, a gente é muito perseguido. Então, esquece isso, tá? Que a Terra é um vale tenebroso. Esquece isso, vai fazendo a tua parte, tá? No meio tem gente que uma hora vai despertar, sim. Então, precisa que comece a fazer, tá? Vamos lá. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Isso do médium, tá? O médium tem que ter noção de responsabilidade e recordar que ele tem um dever a cumprir, tá? Então, o médium não veio aqui com a mediunidade porque ele era mais bonitinho, não, tá? Vamos lá. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Então vamos lá, quer dizer que o médium, ele recebeu a mediunidade porque ele era um grande devedor. Então tem um véu, a gente não precisa saber o que a gente era. Mas só é conveniente a gente entender que tanto o médium como o doutrinador, quem está esparramando a doutrina, são grandes devedores do passado. Receberam uma grande ajuda aí no plano espiritual, pelo menos nesse curso de preparação aí dos mensageiros.
eles estão sendo preparados para reencarnar e ser médium, tá? Então tem uma responsabilidade, e não é porque o médium está se sacrificando em benefício. O médium recebeu uma oportunidade porque ele é um grande devedor. Se ele aproveitar muito bem, ele vai estar melhorando a situação dele mesmo, tá? Vamos lá. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, reversáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas. Preferistes os desvios seriais do lado da família, voltastes à tirania doméstica e, sob interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Então, quando ele está falando nesse anfiteatro aí, ele está falando para uma grande parte das pessoas que já tinham vindo e já tinham fracassado, tá? Então essa palestra é para pessoas que já vieram com a mediunidade, com a capacidade de fazer a doutrinação e já tinham fracassado. Por isso que ele fala aí, tá? O Senhor vos enviou com possibilidades materiais necessárias o suficiente, tá? Mas chegando aqui, aproveitou a mediunidade para isso, aproveitou a mediunidade para aquilo, o orgulho cresceu, ou começou a querer ser o reizinho do lar, de não sei o quê, e voltaram para o plano espiritual fracassados, tá? Fracassaram. Vamos lá. Destes-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiums, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para a exportação, jamais para o uso próprio. Dá uma paradinha aí que isso é legal, tá? Então, como médium, inconsciência. Sei lá, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, e por mais que a espiritualidade chamasse ele para o trabalho mediúnico, ele fazia-se desentendido e cuidava dos interesses dele. Os doutrinadores que vieram com conhecimento do evangelho, com toda facilidade, então formulavam conceitos sim, mas para os outros, jamais para eles próprios, tá? Então, ser uma carta viva é isso, ser um exemplo perante os irmãos encarnados, tá? Não é você vir aqui, vocês têm que levar, vocês têm que ficar bonzinho, vocês têm que perdoar, vocês não têm que nada. Eu é que tenho, eu que estou falando, eu é que tenho que ser um exemplo vivo. Vamos lá. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Dá uma paradinha aí. Então tá falando com o médium, tá? O médium até chegou na casa espírita, até chegou ao conhecimento do espiritismo, mas ele quer usar esse espiritismo para se dar bem na vida, na sociedade, nos empregos, nas facilidades. E a consciência dele, que foi preparada lá em nosso lar, e ele veio com a mediunidade, isso daí ele prefere deixar o véu escondendo, tá? Então vamos lá, fel. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Olha, tem médium que até cai nessa, tá? Então o médium foi preparado em nosso lar, ele veio com a mediunidade, ele ingressou no espiritismo e ele aceita fazer trabalhos de magia negra para ganhar dinheiro, tá? Não sei se hoje ainda existe isso, mas em 1940 parece que existia. Então o cara está falando para uma plateia de gente que veio e fracassou, tá? Vamos lá. Tudo por quê, meus irmãos?
porque não temos sabido defender o sagrado depósito por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Dá uma paradinha aí que isso é legal, tá? Então, vieram, esqueceram e esqueceram que foram preparados, porque o Espiritismo não é uma outra religião. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus para a humanidade. Deus utilizou Moisés para a primeira revelação. Jesus baixou a vibração, viveu entre nós, exemplificou, segunda revelação. A terceira revelação é pela mediunidade. Então, esses espíritos mais elevados que ficam no plano espiritual, pelos médiuns, vai trazer isso para a humanidade, tá? Então, ele está falando em 1940 para um monte de médium que fracassou, tá? Então, a construção do reino de Deus em nós. Então, o médium tem que ser um exemplo vivo, tá? Não é essa igreja é boa, essa igreja é melhor que a outra, essa igreja é superior a todas as outras. É um médium simples, humilde, trabalhando em benefício dos outros, se fazendo de exemplo. O reino de Deus no médium. Vamos lá. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Dá uma paradinha aí. Então, a plateia estava cheia de médicos que já tinham fracassado. E ele está dando uma dura para falar, vocês olhem bem o que vocês querem da vida, tá? Porque aquele que não tiver firme nos seus propósitos, nós nem vamos dar importância para eles, tá? Então, o Ministério da Comunicação está incentivando esse movimento renovador. Provavelmente é os médiuns que estão encarnados hoje, que estavam lá naquela palestra, tá? Vamos lá. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados preciosos é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário do nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir, espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Dá uma paradinha aí. Então, esses médiuns não vão ter vida boa não, tá? Não vão se tornar riquinhos pela mediunidade, não vão fazer bons negócios pela mediunidade. Provavelmente vai ser uma vida muito simples e de ajuda ao próximo, desinteressada, não vão receber nada em troca, tá? Mas por que eles têm que fazer isso? Porque eles são sequiosos de melhorar espiritualmente. Foi falado aí no começo que a maioria tem débitos tenebrosos das vidas passadas e está recebendo uma oportunidade de trabalho para, por intermédio de um trabalho amoroso, a pagar uma dívida enorme que eles têm lá atrás. Porque todo mundo quer progredir. Então, aqueles que toparem, eles vão dar todo o apoio, então, para voltarem para a Terra e para ser médium, tá? Nesse momento, cessou a preleição de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se debaixo de profunda impressão em face das incisivas declarações do instrutor. Observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. Tá uma paradinha aí. Então, o Aniceto é o chefão do
do grupo mensageiro. O Telésforo da comunicação veio e fez a palestra. E o Telésforo pegou pesado. Então o André Luiz falou para o Vicente, né? Pô, Vicente, lá está todo mundo chorando. Aí você deve ter falado baixinho, né? Não ia falar alto para não ofender as pessoas que estavam chorando, né? São servidores fracassados. Então a maioria do que estava nesse anfiteatro já tinham vindo com a mediunidade, já tinham fracassado, já eram servidores. E estavam, então, ouvindo essa palestra para ter uma nova oportunidade. Vamos lá. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Dá uma paradinha. Então, olha lá, o pessoal ali reparando, chorou, não chorou, o Telésforo está indo embora, chegou uma mãezinha lá de Nosso Lar, tá? Essa mãezinha de Nosso Lar, então, está querendo... Não dá para quebrar o galho do Otávio, não. É que uma conhecida nossa lá, ela já reencarnou, a Marina, e ela quer receber um filho, não dá para encaixar. Então você veja que coisa fabulosa são as mãezinhas, tá? Então ela provavelmente, ela é um espírito superior a esse tal de Otávio aí, tá? E ela está intercedendo pelo Otávio, tá? Só que vocês viram aqui a resposta que o Telésforo deu, então ele falou assim, o Ministério vai fazer o que tem que ser feito, tá? Já deu uma cortada nela lá, vamos lá. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para o Vicente, sem ocultar a surpresa, mas, enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observação aqui no centro de mensageiros. Uma paradinha. Então já deu para ver aí que esse Otávio era um dos que tinham vindo e tinha fracassado, tá? E a mãezinha dele, então, queria quebrar um galho dele, queria que ele desse uma reencarnada aí, para aliviar, porque a coisa não tá boa pro lado dele lá em Nosso Lar, tá? Ele precisa voltar para restabelecer a harmonia dele, né? Então, o Aniceto e o Telésforo saíram e deixaram o pessoal batendo papo, tá? Vamos lá, vamos continuar esse papo aí. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente. Podemos conversar. Nosso orientador explicou-me. Vicente solícito considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos ulteriores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Legal, né? Então o chefe lá do mensageiro saiu com o palestrante e um dos que estava ali na rodinha onde estava o André Luiz falou, opa, podemos conversar. Aí o Vicente falou assim, que legal, porque a palestra construtiva é sempre útil, é sempre uma forma de aprendizado, né?
Aí André Luiz já deu a de gaiato dele, né? Mas e se eu entrar nos assuntos lá de trás, lá do passado? Aí o Vicente falou, o prejuízo vai ser seu, pô. Você, em primeiro de tudo, vai se cobrir a tua cara vai se cobrir de uma sombra indefinível. Todo mundo vai ver que você está ligado ao passado, você não está preocupado com o progresso, tá? Então o pessoal simplesmente vai desistir de você. E aí terminamos o capítulo 6. Vamos continuar ou vocês querem comentar alguma coisa? Ficou alguma coisa que não está legal aí? Nossa, não, Barana. Dá a impressão que é uma novela, não? E é, né? O André Luiz, ele se tornou um repórter, tá? A partir desse livro aí, o serviço dele vai ser mostrar em livro exatamente como funcionam as coisas na espiritualidade, tá? Então, eu acredito que essa série do André Luiz é uma outra revelação além do Kardec, tá? O Kardec deu em linhas gerais o Espiritismo. E o André Luiz, nessa obra do Chico, está dando detalhadamente, tá? E o Emmanuel na parte evangélica. Então, eu acho que essa obra Emmanuel e André Luiz pelo Chico Xavier é uma continuação da revelação do Espiritismo, tá? Então, não é um romance, uma história, tá? É uma descrição de um repórter fazendo um Globo Repórter do plano espiritual, tá? Como tudo amarrado, né? Tudo amarrado. Antes do André Luiz começar a escrever, o Emmanuel preparou o Chico, né? Então foi fazendo a aproximação, foi feito todo um planejamento. Não é uma coisa que pegaram o André Luiz lá e vem cá, esse é o Chico, vai escrevendo aí. Então é tudo planejado, tá? Você vê que tem Ministério da Comunicação. Então você está vendo aí como foi a iniciação do André Luiz nos trabalhos do Ministério da Comunicação. Ele estava no Ministério da Regeneração, adquiriu crédito suficiente para ingressar no Ministério da Comunicação. E no Ministério da Comunicação, ele vai ser um produtor de Globo Repórter que está nos livros da série do André Luiz, tá? Nossa. Mas assim mesmo, eu acho que esse negócio de ser uma carta viva não convém muito, porque eu acho que se a gente veio com a liberdade de ter o livre-arbítrio de fazer o certo ou errado, ninguém acho que tem que falar ou divulgar através de livros o que acontece do outro lado, porque a própria pessoa que vai ter que começar a se autoanalisar e ver o que está fazendo de certo, está fazendo de errado na sua própria encarnação, né? É o que eu acho. Então, mas antes de tomar conhecimento dessa literatura, você poderia alegar ignorância, né? Não, mas eu não sabia. O véu do esquecimento, eu nunca imaginei que era assim. Então, agora, o livro é um jeito de você saber que é assim, tá? Agora, o livre-arbítrio continua tendo. Só que você sabe que, normalmente, quem veio como médium, quem veio com facilidade para doutrinador, ele é devedor nas vidas passadas. E se ele aproveitar essa oportunidade de trabalho, ele vai resgatar um monte de dívida que ele tinha lá atrás. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Se ele tomar isso com amor, ele vai pagar uma dívida antiga e pesada que ele já tem. Ninguém está impondo nada para ele, entendeu? E tanto é que na palestra aí foi deixado bem claro, tá? Quem não tiver a fim de sacrifício, desiste aqui, tá? Agora ele vai entrar no caso do Otávio, tá? Otávio é o que as mãezinhas, então, vieram pedir, dá uma quebradinha de galho no Otávio. Aí ele fracassou, eu sei, mas a mulher lá quer filho, pô. Dá pra gente encaixar o Otávio, não, pra ele reencarnar? Vamos lá, então. Então vamos ver a queda do Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga.
Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente que me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Legal. Então, o André Luiz, a gente percebe que ele é muito curioso, né? Então, ele pediu para o Vicente, Vicente, apresenta eu para a senhorinha lá, né, meu? E a senhorinha estava junto do Otávio, tá? Então, o Otávio, aparentando como espírito, um senhor de uns 40 anos, um pálido. Vamos ver a história dele, então. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ademais. Não desconhecia o roteiro certo, que o pai me designava para as lutas na terra. Dá uma paradinha aí. Então, vamos lá. André Luiz chegou falando dele mesmo. Eu fui como médico, dei uma fracassada lá. Aí o Otávio falou assim, não, espera aí, você não sabia. E o Otávio sabia. Por quê? Porque o Otávio tinha mediunidade. O Otávio tinha sido preparado antes de reencarnar, tá? Então, vamos ver a história dele. É diferente da do André Luiz. André Luiz veio numa família com muitas posses, se formou, se tornou cientista, mas a parte espiritual ele não tinha mediunidade, ele não sabia os propósitos do pai que cabia a ele, né? Agora o Otávio sabia. Vamos ver como que é, então. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. E, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprudência e à vaidade. As observações de Otávio impressionava-nos vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. Dá uma paradinha. Então aí está a grande diferença, tá? André Luiz não teve contato nenhum com o espiritismo e nem a mediunidade. Então, é bem provável que André Luiz, mesmo sendo cientista e tal, fracassou porque só cuidou da parte material. Mas o Otávio não. O Otávio, então, ele tinha cultura evangélica, quer dizer, ele estava num lar onde ele foi evangelizado, ele tinha amigos generosos do plano superior. Quer dizer que ele, sendo médium, ele tinha ligação com amigos do plano superior que orientavam ele, tá? Então, fazia visível aos olhos dele as mensagens repletas de amor, sabedoria. Ele estava recebendo todo o suporte para trabalhar, tá? Mas obedecendo à imprudência e à vaidade, vamos lá. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e da grande enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Dá uma paradinha aí. Então, a pessoa foi lá no centro, ouviu uma palestra, duas, não voltou mais, ou então continua indo lá no centro, mas ele não tem mediunidade, ele não pegou firme no trabalho, então não é tão grave como aquele médium que pegou no trabalho, tá? Aqui ele é como se fosse um sacerdote, tá? Ele tem a mediunidade, ele está no trabalho, então para ele a coisa é um pouco diferente do que ele está falando aqui. Vamos lá.
Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Então, Não... aí voltou no que você falou, entendeu, Sérgio? Então, ele já tinha vindo em outras vidas. Ele tinha se comprometido barbaridade, tá? E ele, quando voltou, depois de todo aquele preparação que existe, umbral pesado, retificação, ele caiu nesse Ministério da Comunicação e durante 30 anos consecutivos ele foi treinado para voltar à Terra. Então não foi escolhido assim, você bonitinho aí, tá bom para ser médio. Vamos lá que você vai ser médio na Terra, entendeu? Então esse Otávio aí, antes de encarnar, ele teve preparação de 30 anos consecutivos, tá? Então 1940 menos 30, quer dizer, de 1900 e nada, até ele morrer, até ele reencarnar, ele foi preparado durante 30 anos. E ele reencarnou e nós vamos ver o que aconteceu com ele mais na frente, tá? Mas ele fracassou de novo, vamos lá. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra, nas vésperas de meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Legal. Então, antes dele encarnar, 6 entidades amigas, quer dizer, 6 caras que acompanharam essa preparação dele, estavam lá em nosso lar para dar um suporte para ele, tá? E um grandão lá do Ministério das Comunicações veio com ele para escolher o corpo certo para ele reencarnar. Então ele reencarnou num corpo escolhido a dedo para ser um médium rigorosamente sadio, tá? Corpo físico sadio, tudo em ordem para fazer um trabalho para o qual ele foi preparado durante 30 anos. Vamos lá. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. Então a tarefa dele seria essa, tá? Reencarnar no Brasil e provavelmente ser um grande médium do espiritismo, tá? Mas ele fracassou, vamos lá. O matrimônio... Não deveria entrar na linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Dá uma paradinha aí. Então você veja, Chico Xavier ficou solteiro, Divaldo ficou solteiro. Esse daí então veio num corpo tudo perfeitinho para ser médio e estava previsto dele continuar solteiro, tá? Nós vamos ver na frente então o que aconteceu, porque era previsto dele continuar solteiro. Mas quando ele tivesse aí com uns 20 anos, aqueles 6 amigos espirituais que participaram da preparação que ele teve lá em nosso lar, iriam reencarnar e iriam se aproximar dele como órfãos. Vamos lá, meu débito. Para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então, essas 6 entidades aí,
eram pessoas a quem ele devia muito nas vidas passadas, lá de trás, tá? Então foi feito um arranjo que eles viriam por uma outra via e se aproximariam dele a partir dos 20 anos de idade para ele viver junto com esses 6 entidades e resgatar uma dívida que ele trazia de lá de trás, tá? Então ele daria suporte para esses 6 órfãos que iriam se aproximar dele. Vamos lá. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que não se escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a minha impessoalidade do serviço. Então, por aí a gente vê por que ele teria que ficar solteiro, tá? Então, muita dificuldade para ele não crescer, entendeu? Para ele continuar humilde, assim como o Chico sempre foi, tá? Desprezado pela família, desprezado pelos amigos e todo mundo criticando, você é muito bobo, você é muito isso, muito aquilo, e com todas as dificuldades nós temos um exemplo de um Chico que foi em frente na mediunidade, na tarefa mediúnica. Esse fracassou, vamos ver mais. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviaram de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela renumeração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza de meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Então, esse era o planejamento, tá? Então, à medida que ele fosse se dedicando à tarefa, os recursos chegariam. Eu lembro de uma palestra, uma entrevista, não sei, que o Chico Xavier ele ficou muito chateado, porque ele se juntou com acho que 6 companheiros dele, para se preparar para um concurso público. E estudaram junto. Só que na hora de prestar o concurso, os amigos dele entraram e ele não entrou. Então, estudamos junto, ajudei eles entraram, eu não entrei. Mas você vê que para o Chico, o trabalho humilde, acordar cedinho, ir lá para a fazenda, possibilitou a ele todo um trabalho. Então, a mesma coisa ia acontecer com esse Otávio aí. Ele ia ter muitas dificuldades, mas ao pouco nosso lar ia dando os recursos para que não faltasse nada para ele desenvolver o trabalho também. E esses 6 que ele tinha dívidas de passado iriam se aproximar e eles poderiam se harmonizar. Vamos lá. Otávio, nesse momento... Fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça. Não obstante as tendências morais de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe, e aos 15 vieram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e operação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então, dá uma paradinha aí que é importante isso daí, então. Ele veio, então, no lar onde a mãe dele já era espírita, tá? Então, ele tinha todo o suporte, mas a mãe dele não ia poder ficar guiando ele pela mão. Então, com 13 anos de idade, a mãe dele desencarnou. Mas ele já tinha tido um bom começo já, ele já sabia tudo de mediunidade, de espiritismo, ele estava preparado já. O pai dele era uma pessoa normal, não era um espírita, não estava preparado para a missão, mas era uma pessoa honesta e teve uma segunda núpcia. Só que ele aí, molecão, 13 anos, já se pôs num patamar superior àquela pessoa que veio morar na casa dele como madrasta dele. Então, olha aí já o espírito esquecendo dos compromissos passados, que ele tinha que passar por dificuldade para ser um médium, um trabalhador, já se pondo num patamar acima da
que veio ser a madraça dele. Vamos lá. Então minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabíveis. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Legal. Então, veja bem, a mãe dele tinha desencarnado, mas como ele era médium da espiritualidade, a mãe dele continuava dando umas ideias legais para ele. E tinha os parentes também já viram que aquele menino lá, o pai dele casou, agora a mulher trouxe 3 filhos pro casamento, né? E teve mais 3 com o pai dele. Então, olha os seis que se aproximariam dele como órfão, dentro da casa dele já. Mas ele é revoltado com isso tudo aí, entendeu? Então, minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais. Ele era médio, ele estava recebendo orientação, mas ele só criticava tudo e todos, tá? Vamos lá. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam o serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doente. Como prosseguissem os apelos sagrados por mim interpelados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Uma paradinha. Então esse cara acho que estava meio lelé da cuca aí nessa época, porque eu nunca vi isso de médico mandar ele fazer sexo, pô. Então, 19 anos, esse moço já estava com um desequilíbrio tão grande que deve ser um médico psiquiatra. Falou, pô, vai arrumar uma namorada, vai fazer sexo. Eu achei muito estranho essa parte aí, tá? Então ele já está com 19 anos e tudo que os mentores falam, ele não acredita nada, isso é bobagem, não quero saber. Vamos lá. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Uma paradinha. Então, olha o plano da espiritualidade, tá? Com 20 e poucos anos, o pai dele também morreu. A segunda esposa do pai dele tinha 3 filhos, mais 3 filhos do pai, eram os 6 espíritos para quem ele era devedor e queriam se aproximar dele pela orfandade, tá? Estava tudo já dentro da casa dele, mas ele renunciou, ele não quis saber dessa história não, tá? Então, após 2 anos... De segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos tomado de horror. Abandonei-os definitivamente sem refletir que laçava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida... Então veja aí a bobagem que esse Otávio fez. 30 anos de preparação, veio para cá com tudo programadinho para ser um médio trabalhador, e olha aí o que ele fez. Ele não quis saber da viúva do pai, a viúva do pai acabou leprosa, recolhida a um leprosário. E as 6 crianças, ele não conta aqui, mas destino incerto. Ele não quis nem saber dos 6 que eram ligados a ele e que estava programado de encontrar com ele. Vamos lá. Em seguida, dando largas à ociosidade com uma ação menos digna, e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil.
E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Legal. Então ele desprezou o plano feito para ele. E ele caiu nos gozos da carne, acabou se casando na marra com uma moça, e essa moça e o filho dele, então, eram grandes inimigos do passado, tá? Então ele trouxe esses grandes inimigos como filho, e essa esposa dele aí que tornaram a vida dele um inferno, tá? Vamos lá. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei. Legal. Então, se ele tivesse ficado com os 6 órfãos estavam espírito preparado para os 7 vencerem nessa tarefa, entendeu? Então, seria uma colaboração que ele teria. Ele desprezou, acabou se ligando a essa moça que com o filho dele só queriam se vingar e atormentaram ele até os fins do dia dele, tá? Então, vamos lá. Mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem, enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe viesse à garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Com carinho, meditei na bondade divina que fez eco no amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Legal, né? Então, veja bem, ele foi preparado, ele não foi pegado ao laço e trazido aqui para ser médium, tá? Com toda a preparação, com todo o planejamento e todo o suporte depois de encarnado, ele recusou pela livre-arbítrio, como você falou. Livre-arbítrio, não quero, não quero, não quero. Então, ele complicou a situação dele mais ainda, tá? Agora, ele está em nosso lar. Parece que o pessoal do ministério lá vai estudar o caso dele direitinho e, como a mãezinha amorosa aí está falando, Jesus sempre vai abrir uma porta para você, não vai faltar bênção, tá? Vamos confiar que com o tempo você vai encontrar caminho para se reharmonizar de novo, porque é isso que ele quer, tá? Ele sabe que os débitos do passado dele são muitos, tá? Então ele está pesadão que nem chumbo. E ele está vendo todo mundo voar para lá, voar para cá, e ele com esse chumbo todo não consegue sair do chão. Ele quer reencarnar. Então parece que o Ministério vai cuidar do caso dele. Então por isso que ele foi convidado para ouvir essa palestra aí do Grupo Mensageiros, tá? Grupo Mensageiro, então, é um grupo que prepara as pessoas para voltarem. E aí encerramos mais um capítulo. O que vocês acharam do caso do Otávio? Eu vou desligar o botãozinho da gravação aqui, tá?